Esse aqui eu amo, e aliás é uma coisa que a gente usa muito em backstage, que é essa ideia de fazer o olho esfumado, e tem que ser rápido, né? Que muitas vezes a gente tem 5 minutos para maquiar uma modelo, que vem de um outro desfile. Usar um lápis, o diferencial é a maneira como você vai tratar ele logo depois que você aplica, você tem que esfumar ele bem rápido. Aqui eu posso aplicar... Para que ele não seque. Para que ele não seque, porque se ele secar ele vai ficar parado, entende? Então se você usa um produto de longa duração, o ideal é que você passe e esfuma, não dá tempo de trocar ideia. Não dá tempo de fazer o outro, tem que fazer Você tem que aplicar e esfumar, aplicar e esfumar. Esse aqui chama TED, pra gente. Eu vou aplicar ele concentrando a cor bem na raiz dos cílios. Eu não estou pensando no formato amendoado, mas eu também não quero que o teu olho pareça caído. Então, eu não vou fazer esse lápis para baixo. Ó, eu pinto a raiz, pensando aqui numa diagonal já, na hora que eu vou pensar numa forma, abre. E agora, com um pincel bem fofo, eu vou esfumar o que eu já fiz. Esse é o 226. Aí eu posso fazer esse movimento de caracol. Acho que um dos momentos mais críticos de esfumar um olho é esse canto externo aqui, é onde as mulheres costumam se perder e onde esse acabamento também se compromete. Eu gosto de pensar em respeitar aqui a extensão da sobrancelha como meu limite. E aqui, ao invés de fazer esse zigue-zague para fora, eu vou fazer ele para dentro. Para dentro, para não correr o risco de ultrapassar. Exatamente, e eu tenho mais controle. E uma coisa, eu só passei o produto uma vez, agora o que eu estou fazendo é trabalhar o pincel. A gente está falando de uma maquiagem aqui super simples, estamos usando só um lápis e 2 pincéis até agora. Abre. Aqui a gente já tem um olho esfumado. Eu vou esfumar embaixo também, deixa eu te mostrar. Pra gente ter uma leitura de olho um pouquinho maior. Sim. É um olho esfumado marrom, super chique. Outra Que coisa dá pra que é usar no legal dia a dia, falar que dá pra usar. a mulher acha que olho esfumado é sinônimo de olho preto. E olho esfumado é uma técnica que pode ser feita com preto, com marrom, com lilás, com azul, marinho. enfim. É aqui que eu vou E fazer. é um tipo de maquiagem também que dá pra você ir do trabalho a uma festa à noite. Exatamente. Aqui o que a gente vai fazer, por exemplo, aqui para o trabalho, dependendo do ramo de atividade de cada uma, a gente poderia só passar máscara de cílios e você estaria pronta para trabalhar no que seja. Se for um trabalho mais livre e tal, isso que nós vamos fazer agora embaixo, você também poderia trabalhar ótimo, sem problema nenhum. Não ia ficar uma maquiagem ofensiva, exagerada. Se você recebesse um convite para uma festinha logo depois do trabalho, a gente poderia fazer o que? Intensificar essa cor. Então é só trabalhar camada sobre camada e adequar para cada ambiente, né? Aqui o que eu vou fazer é pintar bem rente a raiz dos cílios embaixo, tomando cuidado de parar aqui no canto externo. Eu tô pintando só por fora, tá? Deixa eu te mostrar. Essa é a minha base, é meu sketch, meu esboço. Perfeito. Aí o que eu vou Tudo fazer? muito fácil até agora. É super simples. A ideia do evento, aliás, é essa, descomplicar, desmistificar coisas que as mulheres podem pensar que, meu Deus, isso não é pra mim, porque é muito difícil. Como a gente está trabalhando com uma região menor, eu vou usar um pincel mais durinho e eu vou usar só a ponta dele. Fazendo zigue-zague. E de novo, acho que um dos maiores segredos aqui é trabalhar o pincel. No cantinho, de novo, o canto da tensão. Ao invés de ficar saindo com isso aqui, vai pra dentro. Eu vou começar a subir. De novo, meu pincel limpo. Pra gente deixar esse olho com cara de com frescor de maquiagem de passarela,
que eu vou fazer aqui? Eu não vou iluminar como a gente poderia ter o desejo de, vamos pôr uma sombra bem brilhante ou bem branca aqui. Eu acho que isso, na verdade, ia começar a carregar, pesar e deixar essa maquiagem meio com uma cara mais antiga. Então eu quero primar pelo frescor dessa maquiagem. Deixa eu só ver se aqui precisa. A gente pode esfumar até um pouquinho mais, olha pra cima. Vamos curvar. Já usou? Já. Olha pra baixo. Pode relaxar. Posso apertar? Pode. O ideal é não fazer muita força para os cílios não ficarem um L, e sim um U. Eu faço pressão bem da raiz e depois eu desloco ele para o meio e faço no meio dos cílios. Ou seja, eu faço bem da base da raiz, depois puxo um pouquinho para cima e pego o meio do fio para curvar ele em 2 lugares diferentes. Essa máscara é bem legal, a Extended Play, porque ela sai com água morna. Então é bacana porque você pode tirar ela no banho com um demaquilante bifásico, por exemplo, e você não fica com o olho todo preto embaixo. Só passar água morna. Água morna e ela forma uma película e sai. Não borra. Olha pra baixo. Eu vou concentrar na raiz dos cílios, como os seus cílios são bem fartos, e deixar a extremidade dele um pouco mais livre. Para ficar um olho bonito. Sofisticado e não exagerado. Se dá uma borradinha ali, não tem problema. Essas máscaras da MAC, quando ela borra, você espera ela secar e tira com um cotonete seco. Você não precisa ficar desesperada e pegar o demaquilante. Aqui com o pincel em pé. Só no canto externo, vou agregando. Quanto mais eu vou fazendo esse movimento aqui com o pincel em pé, de agregar uma camadinha na ponta dos cílios, mais longo ele vai ficando. É quase como se fosse um cílio postiço. Olha pra cima. Fica mais twig, veja. Adoro. Mas ao mesmo tempo, não é um olho pesado. Não, não é. Mas são 2 mulheres. E eu acho que ele realça, né? Exatamente. Como você tem um olho, por exemplo, a gente poderia inclusive pintar na linha d'água, que é essa parte de dentro do olho aqui. Mas vamos deixar assim ele respirando, que eu acho que ele vai ficar mais suave. Isso aqui é o que a gente chama de linha d'água. Se pintar, você começa a ficar com o olhão, por exemplo, para a noite, o que você poderia fazer? Pintar a linha d'água de preto. Usar o marrom fora e o preto dentro. E o preto dentro. Inclusive, você poderia escurecer junto à raiz dos cílios só com preto. E manter o marrom ao redor, que fica bonito e você compõe, fica um pouquinho mais sofisticado, mais dramático, mas ainda a gente está... O preto vai suavizando para o marrom. Exatamente. E a gente está na esfera da elegância ainda e não do exagero. Vamos repetir a mesma... O ideal, na verdade, agora seria você tentar fazer. Vamos fazer isso? Vamos. Vou sentar. Pra gente ver como é descomplicado. Vamos lá. Então a gente vai sujar a parte de cima. Daqui pra cá? Isso. É importante você manter a cor bem rente à raiz dos cílios para ele ficar mais intenso rente à raiz. Daí quando você está se automaquiando, é muito importante sempre você olhar de frente para o espelho com o olho. Pode abrir o olho. Para fazer essa borda aqui, esse limite, vamos pensar para o olho não ficar também caído, que você vai vai pensar numa diagonalzinha aqui. Fazer a ponta de um triângulo. Seria isso? Isso, tá bom, tá bom. Vou pintar a raiz dos cílios no canto interno. Pode subir um pouquinho mais esse escuro agora, caminhando em direção ao côncavo, com o lápis mesmo, e borrando aí. Isso. Isso. Tem a mão firme e boa. E agora... Vamos esfumar. Parte difícil. Fazendo bolinhas. Aí lembra do cantinho externo que você vai carregar essa cor para dentro.
Tô fazendo certo. Tá super certo. Ia te perguntar agora como você está se sentindo. Tô me achando Fabiana Gomes, sabe? Nesse momento. O cantinho interno, ó, tô vendo um buraquinho ali, tá vendo? Essa marcaçãozinha aqui, acho que a gente pode subir ainda um pouquinho. Isso. Aqui tem uma leve lacuna que a gente pode preencher, mas só ir carregando um pouco para baixo essa cor. E agora a gente pega o pincel limpo, O mais fofinho. mais fofinho, e passa na fronteira, do côncavo lá para a margem da sobrancelha. Sim? Isso. Certo? Ótimo. Agora vamos para baixo. Tirar qualquer marcação. Por isso que é importante ter... Acho que o melhor amigo do olho esfumado é ter um pincel limpo do lado. Como esse aqui, um pincel fofo e limpo. Importante não deixar Não linhas deixar ele e marcado. marcas. Agora embaixo. Embaixo. É legal. A gente tem serviços na MAC que é exatamente isso. O artista faz um lado para você e exatamente como a gente está fazendo aqui. Ele acompanha você no processo de fazer o outro lado. E aí você aprende a fazer. Acho que eu dei uma borradinha aqui. Não tem problema, não. Você está na fase que o borrão é super permitido. E falando de tendência, o borrão é bem-vindo, inclusive. Pode fazer um pouquinho mais grosso, eu acho, esse tracinho. Cuidado para não pintar dentro, senão vai dar diferença do outro lado. Aqui no canto externo, para a gente conectar, Para juntar. Para juntar, você pode até fazer um pouquinho maior. Esse serviço na loja, você pode agendar, olha para cima, e é legal que o valor é revertido para compra de produto. Ou seja, você aprende a fazer e ainda sai com a... E essas técnicas todas que você está me ensinando aqui, Sim. também no evento. No evento, sim. Esse, como é um olho bem simples, no evento a gente vai abordar. Como a ideia é de 3 a 5 minutos, vamos dizer que essa mesma técnica que eu estou te ensinando aqui, a gente faria na parte de cima, talvez. Só na parte de cima. Certa. Tá certa. Você vai isso para lá e para cá, para lá e para cá, zigue-zague. E quando chegar no canto externo, o que você vai fazer é posicionar o pincel na diagonal e arrastar a cor para dentro. Assim, isso. Para cima e para dentro. Para cima e para dentro. Você tem o hábito de se maquiar? Tem. Tá vendo? Então eu já sabia, foi sacanagem. Saber. Eu gosto bastante, mas a gente tem que... Vamos olhar agora as diferenças que tem de um lado para o outro. O que você percebe ainda, comparando um lado com o outro? Acho que aqui a cor ainda está levemente parada. O que a gente vai fazer marcada, então? né? Vou pegar o pincel limpo E vai espalhar mais um e pouco. vou espalhar. Deixa eu ver. Tá vendo? É um detalhezinho. Aí se a gente quisesse, por exemplo, agora, vamos passar a máscara primeiro. Daí a gente fala como fazer mais uma graça com essa maquiagem, colocando uma sombra só no meio. Aqui, peraí, deixa eu pegar pra você. Passamos o Curvex desse lado? Não. Não passamos. Vamos ver se eu aprendi. Super, ela já sabia tudo, gente. Certo. Tá ótimo. Tem que fazer aquele movimento. Eu gosto de concentrar a intensidade da cor na raiz Raiz. e fazer zigue-zague.
E bem como você está fazendo, é mais fácil quando a gente está se automaquiando, manter o espelho mais baixo, porque daí você deixa a pálpebra mais esticadinha. Para você enxergar Exatamente. direito também a raiz, né? E aí você evita borrões. Tá ótimo. Agora embaixo. Pode ser zigue-zague, ao invés de você pintar a extensão toda dele. E tenta concentrar na raiz dos cílios. Como você tem bastante cílios embaixo, se você pintar a extensão do fio todo, ele vai ficar gigante. Então é melhor você concentrar a intensidade na raiz. Aprovou? Vamos, tá aprovadíssimo. Vamos só organizar aqui. Tá ótimo. Agora, o que a gente pode fazer para finalizar, para receber o convite para um coquetel? Ainda não é uma festa. Aquele mesmo nosso pincel fofinho, aquele que a gente usou limpo, nós podemos pegar uma cor, por exemplo, como essa, que ela tem um pouquinho de brilho. Que é um berinjela um pouquinho mais claro. E aplicar só aqui, ó, no centro do olho. Peguei uma vez. O ideal era ter feito isso antes da máscara, para evitar que a sombra caia em cima da máscara e você tenha que retocar a máscara de cílios. Corretivo, Fabiana, a gente deve colocar após fazer o olho ou pode colocar Eu antes? gosto, quando eu tô maquiando, eu gosto de fazer a pele antes. E prefiro limpar o que cai, porque eu sinto que eu vejo a maquiagem acontecendo. Tem gente que não se importa e quando quer fazer um olhão escuro, gosta de começar pelo olho e depois fazer a pele. Isso é muito subjetivo de pessoa para pessoa. Eu gosto de fazer a pele antes. Você viu? Eu coloquei só no puxou meio. só um pouquinho para... Como se fosse um foco de luz só no centro da pálpebra. Você dá um beijinho, 2 aí e depois espalha. Mas mantendo essa outra cor mais no centro, sabe? Porque ele fica mais elaborado, mais interessante, mas ao mesmo tempo a gente não tem diferenças muito grandes na transição de cor. É um olho de tendência, tranquilamente um olho que você vê em passarela e que você consegue adaptar para a vida real sem correr riscos e sem sair da zona de conforto. Pronta Tá linda. para trabalhar. Já fomos Na todas as fases. Pronta para trabalhar, pronta para ir para uma festa à noite. Simples, usamos no máximo 2 produtos. Usou 2 produtos, na Com verdade. um produto dá para você usar para trabalhar. Usando mais um produto mais brilhante, dá para você reaproveitar a maquiagem que você já saiu para trabalhar e usar à noite. Fazer a transição para a noite, agregando um produto e descomplicado. Simples assim. Simples assim. Fabiana, muito obrigada Imagina, pela sua prazer. presença. Espero que você volte mais vezes. Eu adoro Recife, todas as vezes que vocês convidarem. Sempre que vier ao Recife, venha nos visitar. Um prazer. Obrigada. Obrigada. 2 beijos. Obrigada.